Amém. Que possamos todo dia nos render diante do Senhor em espírito e em verdade. Queridos, quero hoje pela manhã conversar com os irmãos ao redor da palavra de Deus. Para tanto, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre chamar você a repensar os seus valores. Nós estamos numa época de pandemia, nós estamos num período delicado, há muita confusão nas informações, estamos cada dia mais sofrendo porque há muita coisa desencontrada, mas eu quero te chamar para que você possa se despertar para uma realidade espiritual. Deus está trabalhando o tempo todo. Isso não é da boca para fora. Deus sempre trabalhou o tempo todo. Deus sempre agiu da maneira que quis agir, continua sentado no seu trono, continua governando, Deus continua bom, Deus continua fiel. Mas em meio a essas dificuldades todas que nós presenciamos, em meio a essas dificuldades todas que nós assistimos, a tendência mental nossa é nos afastarmos do Senhor, afastarmos das pessoas. Então é importante que você repense, é importante que você pense, é importante que você traga à sua mente aquilo que verdadeiramente é fundamental, aquilo que verdadeiramente é importante. Por isso, eu chamo você a uma reflexão nessa manhã, onde você vai ser confrontado. Um dos maiores presentes que um pai pode dar a um filho é falar com ele a palavra não. E hoje pela manhã eu quero trazer uma palavra que vai te incomodar. Eu quero trazer uma palavra que vai te despertar ao mesmo tempo, para que você acorde e tenha os seus olhos mirados naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que é justo. Por isso hoje pela manhã eu quero que você se desperte realmente, para que você cresça e saia desse período de pandemia, e saia desse período que nós estamos vivendo, mundialmente falando, renovado, com os valores firmes e fortes, com os princípios corretos, de uma maneira séria e de uma maneira eficaz. Por isso, repense seus valores espirituais. É tempo de você repensar, é tempo de você meditar, de refletir cada vez mais no que Deus quer fazer da sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Eu quero convidar você a ler comigo apenas 2 versos. Eu quero ler apenas 2 versículos nesse momento. Aí na tela aí está aparecendo para você. Aqui para mim não está aparecendo nada não, mas tá bom. Estou confiando na turma aí. Aqui, ó. Tá bom, não tem problema não. Então, olha só. E convocando a multidão, Mateus 15, versículo 10 e 11. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Presta bem atenção. Esse texto bíblico do capítulo 15, que vai do verso 1 ao verso 20, remonta a um momento de Cristo, onde ele é confrontado pelos fariseus, que chegam para ele e falam: peraí, seus discípulos eles comem, mas não lavam a mão para comer. Por que seus discípulos não lavam a mão para comer? Jesus, por 3 vezes, responde a esse questionamento. Primeiro ele responde aos fariseus, e ele responde de uma maneira dura, nós vamos falar sobre isso. Depois ele responde à multidão, e essa é a resposta, está aí, ó, e convocando a multidão. E terceiro, ele responde a Pedro e aos seus discípulos, que também não estavam entendendo o que o Senhor estava mostrando naquela hora, o que ele queria dizer naquele momento. Os fariseus, eles são uma figura muito interessante na história do Novo Testamento, porque eles representam aqueles que contrapõem a realidade de Cristo. Eles ainda viviam numa sombra, eles ainda viviam num período onde o que importava para ele não era nem a lei de Moisés.
O que importava para os fariseus não era aquilo que estava escrito na palavra, não era o texto sagrado. O que importava para Moisés, para os fariseus, era os tradicionalismo. Era seguir uma tradição feita por homens, uma tradição do Estado judaico. Não era uma tradição bíblica, não era algo que vinha da palavra de Deus. E em meio a essa confrontação, eles colocam, como é que pode? Pois não lavam a mão antes de comer. Versículo 3. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus agora coloca eles em xeque no versículo 3 e diz para eles claramente, honra teu pai e a tua mãe é um mandamento da palavra. Mas vocês fazem o quê? Vocês afirmam o seguinte, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Seu pai e a sua mãe estão passando necessidade, seu pai e sua mãe estão passando por aperto, seu pai e a sua mãe estão passando por luta, e eles chegavam e invalidavam o honra ao teu pai e à tua mãe, por causa de uma oferta que tinha que ser dada no templo, para todo mundo ouvir. Como é que Jesus chamou eles? Hipócritas. Todos nós estamos usando máscara, né? Agora chegou o tempo de usar máscara, e precisamos mesmo usar essa máscara como uma proteção, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. A hipocrisia vem essa palavra máscara, vem da palavra hipocrisia. É você fingir ser quem você não é. É você querer demonstrar algo, é você querer mostrar uma aparência que, na realidade, você não é. E olha o que diz o versículo 7. Jesus Cristo falando, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinada por homens. Então, o que é tradicionalismo? Tradicionalismo são tradições criadas por homens para agradar a homens e não vêm de Deus. Por exemplo, a ceia do Senhor é uma tradição na história da igreja. Ela foi criada por homens? Não, foi o próprio Cristo que instituiu. Então é uma tradição saudável comemorarmos a ceia do Senhor. Mas, infelizmente, o tradicionalismo faz com que regras que foram colocadas por homens, até na ceia, passam a se tornar valores. E quando uma regra criada por homem passa a se tornar valor, nós perdemos o real sentido do que é para ser feito, do que é para ser vivido. E aí, resultado, damos às práticas mais valores do que ao princípio e à essência da coisa. Precisamos rever isso. Nesse tempo agora de pandemia, onde nós somos convocados pelo governo, convocados pelo Ministério da Saúde, a ficarmos no isolamento social, a ficarmos em nossas casas, nós começamos a ver que algumas práticas, elas não fazem sentido. Elas perderam o seu valor porque não é necessidade delas. Foram valores criados por homens que não tem para quê. Jesus confronta, mas também ele fala com a multidão que o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas sim aquilo que sai. Isso contamina o homem. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, preste bem atenção. É hora de você renovar os seus valores a partir de dentro de você. Pare de se preocupar com o exterior. Somos muito fadados a preocuparmos com o exterior, a preocuparmos com a aparência. Já disse isso uma vez aqui na igreja, vou voltar a repetir para os irmãos entenderem. A palavra mundo no grego é cosmos. Da palavra mundo se deriva uma palavra que nós usamos hoje normalmente no dia a dia, cosmética. Cosmética tem a ver com aparência. O mundo tem a ver com aparência. Jesus não tem a ver com aparência. Ele é a essência, ele é a substância, ele é aquilo que nós precisamos para viver, como acabamos de cantar aqui agora. Eu queria que você entendesse e refletisse claramente no seu coração o que sai de nós, o que está no nosso interior. Isso sim é motivo de repensarmos constantemente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse, tudo que é bom, bom é a aparência, irmãos. Tudo que tem boa fama, isso é aparência, isso é essência. Tudo que é honesto, isso é aparência, isso é essência. Tudo que é justo, isso é essência. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é puro. Isso é essência. Rever os nossos valores é mostrar que o importante não são as práticas, mas sim a essência na qual vivemos. Mas, pastor, aonde foi que os fariseus erraram? Onde os fariseus falharam? É porque eles perderam de vista os princípios e perderam de vista os valores. Aquilo que eles deveriam, de verdade, valorizar, aquilo que deveria ser primeiro na vida deles, aquilo que deveria ser o mais importante, não era. Eles colocavam a importância na prática religiosa. Eles colocavam importância naquilo que os outros viam. Eles não colocavam importância naquilo que era essencial. E viviam atrás de Cristo, discutindo, querendo achar detalhes para pegá-lo em alguma tradição humana. Um dos grandes motivos da morte de Jesus, querido, foi a questão dele falar que ia derrubar o templo e que no terceiro dia iria construí-lo. O templo para o fariseu, para o essênio, para o escriba, era algo muito importante. Toda a religião de Israel se voltava para Jerusalém, se voltava para o templo. O templo era conhecido como casa do Pai. Por isso, quando Jesus Cristo falou que iria derrubar o templo, que em 3 dias iria reconstruí-lo, os fariseus que não tinham essência, eram pura religiosidade, pura casca, tremeram com isso. João compreendeu o que ele estava querendo dizer quando disse que ele estava falando dele mesmo. Que ele sim agora, em essência, era o templo no qual todos nós deveríamos nos retornar e viver nele, para ele. Jesus mostra que os fariseus não estavam entendendo. Eles não estavam compreendendo. E eu quero mostrar um slide para vocês, onde você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo falar. A tendência nossa é começar tudo com as práticas. Olha a setinha descendo. Está vendo a seta descer? Nós gostamos de começar com prática. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Vamos falar, vamos falar. Mas nós, às vezes, não valorizamos primeiro aquilo que é primeiro, aquilo que é prioridade. Depois, os valores. Depois, os princípios. E na base, Deus. Só que o caminho correto não é esse. O tradicionalismo, o institucionalismo, a religião ensina esse caminho. Um caminho onde fazer é mais importante do que ser. Onde fazer é mais importante do que, na verdade, ter a essência do Senhor. E isso não é o ideal. Agora vejamos o caminho de Cristo. O caminho de Cristo começa com o Pai. Jesus sempre, antes de fazer alguma coisa, ele ia ter com o Pai. Jesus, antes de tomar uma decisão, ele ia ter com o Pai. Jesus, antes de falar alguma coisa, ele ia ter com o Pai. Até na hora de morrer, ele sabia que o projeto dele maior era subir naquela cruz para dar vida à humanidade, para resgatar o que se havia perdido. Ele sabia disso. Ele foi para o jardim do Getsêmani e lá ele orou ao Senhor. E na sua oração, ele foi verdadeiro. Na sua oração, Jesus falou o quê? Pai, isso que o Senhor está me colocando para fazer é muito difícil. Tem como o Senhor passar de mim esse cálice? Tem como o Senhor passar de mim essa situação? Tem como o Senhor deixar isso para outro? Não tem como resolver isso não, de outro jeito não? Mas ele encerra de uma maneira linda. Todavia, advérbio de adversidade, todavia, faz, Pai, tua vontade. A base da cruz, a base da nossa salvação foi Deus. Com isso, nós temos o princípio aonde só Deus pode salvar a humanidade. O valor correto, a prioridade, então sim, é hora de praticar. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque às vezes, nesse período de pandemia, há muita gente ansiosa,
Mas muita gente ansiosa, principalmente com relação à volta aos cultos. Irmão, se você se dobrar a Deus em casa e buscar ao Senhor aonde você estiver, você vai encontrá-lo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. O texto não fala, de Jeremias 29, não fala, vai para o templo. O texto não fala, vai para algum lugar. Não, o texto simplesmente fala de buscá-lo. Busque ao Senhor. Quando a mulher samaritana teve o seu encontro com Deus, com Cristo Jesus, Cristo passou a essência para ela quando ela perguntou, onde nós vamos adorar? No monte ou no templo em Jerusalém? Jesus não falou de lugar. Jesus falou em adoração em espírito e falou em adoração em verdade. Por isso, nesse momento, é hora de você repensar valores. É hora de você refletir nessa busca. Se ela está partindo de uma essência com Deus, ou se está partindo de pura prática religiosa, tradicionalista, institucionalista. Ou se a busca que você tem no íntimo do seu coração para estar com o Senhor, tem a ver com o estar com o Senhor. Guarda isso no seu coração, irmão. Algumas coisas importantes para você pensar. Os fariseus, o tradicionalismo e o institucionalismo estão no nível das práticas. Vou voltar aqui para você ver. Olha onde está o nível das práticas. Está na superficialidade, não está no profundo. Os fariseus, eles não navegavam no profundo com Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, ele coloca que quando a gente vai se entregando ao Senhor, nós vamos descobrir a verdadeira profundidade do amor que há em Deus. Quando você se detém apenas a regras humanas, se detém apenas a conjunto de conceitos criados por homens, para alegrar homens, você fica na superficialidade, você não é profundo. Eu costumo brincar, às vezes, com os alunos, ou em meio a bate-papos, que tem gente que é profunda igual um pires. Sai dessa, irmão. Sai dessa vida. Deus está te chamando a viver uma vida de profundidade com Ele. E isso começa a partir da sua casa. Isso começa a partir da sua intimidade com Ele, aí na leitura da palavra, no seu tempo de oração com Deus. Por que lançamos a campanha Movidos pela Esperança? Para motivar você a ter um encontro todo dia com o Senhor, para que uma Shekinah espiritual desça na sua casa e faça do seu lar um ambiente de fé, um ambiente de graça, um ambiente de amor, um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão procurando ambientes onde há multidão. Irmão, procure ter o seu tempo com Deus. Eu desafio você. Feche sua Bíblia. Vai procurar os livros de histórias da igreja. Pesquisa a vida de todos os grandes homens que lá estão. Pode pesquisar vida por vida. Você vai encontrar, no fundo de todo o processo, um homem ou uma mulher piedoso, que passava horas em oração com o Senhor, que passava tempo lendo a palavra de Deus. Todos, quem você imaginar, o personagem da história da igreja que você quiser imaginar, foram homens que buscaram ao Senhor no profundo. Saia desse ralo, saia dessa coisa simples e aprofunde-se em Deus. É isso que é hora de você entender. Deus está deixando você em casa. Nós não estamos nos encontrando com o povo de Deus aqui na igreja, no templo aqui, para que nós possamos aprender a ser profundos com o Senhor. A tendência bíblica é que as coisas ainda hão de piorar. Talvez, como já disse outras vezes aqui, estamos vivendo um ensaio geral do que possa vir ser os últimos dias. Irmãos, Jesus Cristo disse em Mateus 24 e 25, que haveria algo na terra que nunca se viu. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70, a destruição do templo, foi algo tremendo, fortíssimo para a época.
mas ainda coisas piores iriam acontecer. Aí você imagina comigo, na época do nazismo, milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Até hoje, nós sabemos de histórias de muitos cristãos que estão sendo perseguidos em países como a China, como a Coreia do Norte, que passam por tribulações que nós não temos nem a mínima ideia. Se continuarmos a viver no superficial, nessa maneira rala de ser crente, nessa maneira simples de ser crente, sem buscar o Senhor, sem orar ao Senhor, sem se aprofundar na Bíblia, quando chegar um tempo assim, nós não estaremos preparados para suportar o espírito do anticristo. Nós não estaremos preparados para suportar a pressão que vamos sofrer. Por isso, aprofunde-se em Deus. Aprofunde-se no Senhor. Não faça como os fariseus. Eram fracos. Não tinham entendimento espiritual. Era pura casca religiosa. Por isso Jesus chamou eles de quê? Vocês lembram aí? Sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Outra coisa importante para você pensar, essa frase aí, ó. Enterramos os princípios debaixo de camadas de prática, de prioridades e valores. Deus está chamando sua igreja à rocha, onde Ele é o firme fundamento para reaver valores, prioridades e práticas. Nesse tempo, Deus está te chamando, Deus está me chamando, convocando todo o povo de Deus para voltar os olhos para Ele e a depender totalmente dEle. Irmão, minha irmã, guarda bem no íntimo do seu coração. Se não for o Senhor, nada vai para frente. Se não for o Senhor, a vida não é vida, porque Jesus é a vida. Entenda, se o que você faz não reflete Deus, tem algo errado. É hora de você reaver, é hora de você pensar, é hora de você refletir, é hora de você colocar a sua cabecinha no lugar e pensar. Será que o que eu estou fazendo por fazer? Ou estou fazendo em essência em amor ao meu Deus? Deus está chamando a igreja. E se você parar uma noite dessa aí e começar a ouvir as lives de vários pastores, de vários grupos religiosos, de várias denominações, você verá que está acontecendo um despertamento espiritual no coração e na vida de muitas igrejas, de muitas pessoas. Pastores, líderes religiosos, repensando. Ao mesmo tempo, nós temos, por outro lado, um grupo grande de líderes religiosos preocupado com Bolsonaro, preocupado com política, preocupado em excesso com a vacina, preocupado em excesso com a pandemia. Preocupe-se com Deus. Foque sua vida em Deus. Deixa Deus ser o seu Senhor. Gasta mais tempo aí em oração, em atitude séria de devoção com o Senhor. Deixe que os profissionais da saúde tomem conta da saúde e nos dê as orientações, que são cientistas e homens estudados para isso, anjos do Senhor para cuidar de nós. Deixa que a política fique por conta dos homens que nós elegemos, e a partir deles, eles vão prestar contas a Deus, está lá em Romanos 13, depois você lê com calma. Eles prestarão contas a Deus pelo cargo que eles assumiram. E assuma você o controle da sua história, deixando Deus ser a sua base, a sua essência, o seu princípio, o seu valor. É hora de você rever isso. Não é reabrindo os templos que as pessoas vão voltar mais crentes, não. Elas vão voltar mais crentes se elas se encontrarem com Deus todo dia em casa. Se elas tiverem um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Outra questão importante. Espera aí que passei errado aqui. Isso. Olha que frase interessante para você pensar comigo. Cristianismo é viver na e da presença de Deus, e não de práticas. Na igreja institucional, vive-se na prática como se estivesse vivendo Deus. As práticas devem refletir Deus, nunca o contrário.
Presta bem atenção nisso tudo. Vamos por parte aí. Cristianismo é viver na e da presença de Deus. Eu falei agora há pouco da China e da perseguição que ela sofre. Talvez você não saiba disso. Faça uma pesquisa. A China possui um número muito grande de pessoas salvas por Cristo Jesus. Mas eles não têm a liberdade de se reunir no templo como nós temos. Os templos que existem na China, que são abertos à população, eles são templos ligados ao Estado. O Estado tem um controle. O primeiro banco é reservado para a polícia de investigação da China. Eles têm que ter na mão o sermão do pastor escrito. A Bíblia que é distribuída na China vem com comentários embaixo dizendo: não é Jesus que é o libertador, é Mao Tse Tung. Então a igreja genuína de Cristo, ela se reúne escondida, na madrugada. Ela não tem templo, ela não pode ter templo, ela não pode aparecer. Uma vez assisti um documentário da Junta de Missões Mundiais, onde eles montam o culto numa casa, numa esquina fica um chinês com um walkie-talkie, na outra esquina fica um outro chinês com um walkie-talkie, e ali eles ficam vigiando. No meio da sala, há uma mesa de café, de chá, com biscoitos. Enquanto eles cultuam a Deus, quando o rádio de um daqueles homens que estão na esquina fala: está vindo alguém, eles sentam na mesa como se estivessem tomando um café. Estou falando do século 21, não estou falando de Atos dos Apóstolos. Estou falando do século 21. Isso é agora. Querido irmão, entenda. O que faz a igreja ter vida é o viver no Cristo. E é o viver do Cristo. Fora disso, podemos cair num erro enorme de práticas que não fazem sentido. Práticas que não têm essência no Senhor. Por isso, vou abrir meu coração para você. Eu me apaixonei pela visão da igreja nas casas. Por isso que ao entender na palavra do Senhor que a igreja nas casas tem o seu valor, eu me apaixonei. Eu fui ler livros, eu fui ver a história de homens que viviam assim. Eu fui conhecer mais de perto, fui visitar igrejas que viviam assim. Porque eu sei que isso é buscar viver na dependência de Deus. É buscar viver fora de um padrão que às vezes está tão engedrado na cabeça da gente, que se tornou um valor, mas que não é um valor bíblico. São valores implantados por homens no decorrer da história. E com isso perdemos a essência, perdemos o relacionamento de estar no Senhor e depender do Senhor. Cuidado, há um risco muito grande de invertermos a pirâmide, de achar que a prática é a base de tudo. A base continua sendo Deus. E aquilo que fazemos reflete a vontade de Deus. Aquilo que queremos reflete a vontade de Deus. E o interessante é que quando as coisas são de Deus, elas acontecem tão natural, elas fluem tão naturalmente. Deus é tão bom que Ele vai encaixando as peças do quebra-cabeça e você vai ficando maravilhado com o agir sobrenatural desse Deus que é tremendo. Por isso, foque no Senhor. Reveja o seu valor. Você quer voltar os cultos para quê? Finalizo com essa pergunta. Quando se perde de vista os princípios, o que acontece? Primeiro, as práticas, elas passam a ser por imitação. Fazemos por fazer. Vemos alguém fazer alguma coisa, queremos fazer igual. Vemos alguém falar alguma coisa, queremos falar igual. Vemos alguém tomar uma atitude, queremos tomar a mesma atitude. Não. A nossa prática ela tem que nascer a partir da imitação do Cristo. E a primeira pergunta é: Cristo fez assim? Cristo faria assim? Cristo agiria assim? Eu falei para você no início do sermão, que esse sermão seria um puxão de orelha, e que um papai bom, ele puxa a orelha da gente e fala não. Tem hora, irmãos, que Deus pode estar dizendo não para você e você não está entendendo, e você força a situação, e lá na frente você vira e fala assim: poxa, Deus nem para me ajudar no trabalho dele. É porque ele disse há muito tempo: não faça, não vá. É hora de refletir nisso, é hora de pensar nisso. Outra questão importante: prioridades por tradição. Quando se perde à vista os princípios, o que acontece? Colocamos as prioridades por tradição. Irmãos,
a tradição, a história da igreja, ela é linda, ela é bela, mas o que rege a igreja é a palavra de Deus. Não é o que um homem disse há tempos atrás, não é o que uma pessoa importante fala, é o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia nos ensina, é isso que deve ser a nossa prioridade. É a partir da palavra de Deus que eu priorizo minha vida. Vocês lembram da passagem de Atos dos Apóstolos? O pastor pregou aqui na quarta-feira para a gente. Foi uma aula para nós. Aonde os nossos amigos ali, Pedro e João, estavam entrando no pórtico de Salomão e encontraram uma pessoa que era um mendigo que tinha problema de saúde, não andava. Não tenho ouro, não tenho prata. Foi o tema da lição hoje. A Marildo deu uma lição para nós hoje de manhã sobre esse tema. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas a tradição falava que eles não podiam fazer aquilo. Mas a prioridade era amar pessoas. A prioridade era servir pessoas. E o que eles fizeram? Serviram pessoas. Glória a Deus, aquele homem foi curado, entrou pulando de alegria no templo. E os religiosos, cresceram o olho. Que história é essa? Em vez de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, os princípios farisaicos era o contrário. Enquanto o outro se alegra, eu choro. Enquanto o outro sorri, enquanto o outro fica triste, eu vou rir. Não. Prioridades por tradição. Isso é um erro. A nossa prioridade parte do que a palavra de Deus diz para ser prioridade. Valor por interesse pessoal. Você não deve fazer nada no reino de Deus que seja por interesse pessoal. É o contrário. A palavra de Deus nos ensina claramente que eu tenho que ter o que você acha mais interessante em primeiro lugar. Eu tenho que ser submisso à sua vontade, meu irmão. Sabia disso? Tenha os interesses dos outros em primeiro lugar. Lê Romanos 12, mas lê da segunda parte, do verso 9 em diante até o final. Lá você vai ver o amor na prática. Em 1 Coríntios 13, você vê o amor de um ângulo. Em Romanos 12, a partir do verso 9, você vai ver o amor na prática. Um amor sincero, amor sem hipocrisia. Um amor onde o interesse do outro é mais importante. Mas a tendência nossa é só valorizar aquilo que eu acho que é certo. É só valorizar aquilo que eu penso ser certo. O que o outro pensa ser certo, não quero saber. Não vou lá, não me envolvo, que se exploda para lá. Errado. Isso não é bíblico. Isso não gera a unidade que nós como igreja precisamos buscar. E por último, princípios por pressuposição. Princípio é princípio, irmão. Se está na Bíblia assim, é assim que tem que ser. Se é assim que a palavra de Deus nos orienta e nos mostra, é assim que nós temos que caminhar. Não tem que ter pressupostos. Mas talvez, não tem talvez com princípio. Ou é, ou não é. Se é princípio, é base. Se é base, não tem como. Quem mexe com construção sabe o que eu estou dizendo. Mexe na base. Eu moro em condomínio. Se eu quiser quebrar uma parede do meu apartamento, eu posso quebrar uma parede do meu apartamento. Mas a pergunta que eu vou ouvir do síndico é, vai mexer na estrutura? Vai mexer na base? Porque se eu mexo na base, eu afeto outros apartamentos. Quando nós temos os princípios de Deus, por pressuposição, por achar que é, ou você assume a postura daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que vem de Deus, ou você vai sofrer. Porque não é isso que Deus falou para ser feito, não é isso que Deus disse para você viver. Por isso, nesse tempo de pandemia, eu quero convidar você a refletir sobre isso que eu disse. Esse sermão vai ficar gravado. Ouça de novo. Preste atenção no que o Espírito está dizendo a você, igreja do Senhor. Preste atenção no que Deus está nos preparando a vir a enfrentar. Preste atenção no que pode estar acontecendo. Será que eu e você estamos preparados para enfrentar, para lidar com situações complexas que envolvem perseguição, que envolvem dor? Você consegue imaginar você ter que escolher entre viver ou morrer por amor a Cristo?
Se você viver na superficialidade, você não vai conseguir enxergar isso. Mas se você vive na profundidade, você vai ter entendimento pleno de que o Senhor já está preparando a sua igreja para dar maturidade à igreja. Mas se vivemos somente no raso, se não decidimos entrar dentro da água e nadar nas águas profundas, não cresceremos. Por isso a música que cantou antes de eu pregar, ela faz parte de todo um processo interessante. Eu me rendo. Se renda ao Senhor. Pare de pensar e agir só do jeito que você acha que é. Existe um senhorio. Lembram quando eu falei aqui sobre a diferença do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino? Também conhecido como Evangelho Eterno. O Evangelho da Graça, ele te dá salvação, de graça. O Evangelho do Reino te coloca diante do Senhor e te faz entender que existe um rei, que existe alguém que manda em você, que existe alguém que tem o poder para mudar a sua história completamente. Mas para isso você tem que se render aos pés dele. Se renda, irmão, ao Senhor. Aproveite esse tempo em casa, leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus tem me levado a pegar alguns textos e refletir neles, e a ficar neles. Nessa pandemia, irmãos, eu já li Apocalipse 9 vezes. Eu estou buscando entender do Senhor o que Ele está preparando. O que Ele está buscando levar a igreja a viver nesses últimos dias. Cresça em Deus. Mas tudo começa com a rendição. Pare de achar que você é dono de você mesmo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Existimos como igreja para viver no Cristo. E para viver dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Eternamente. Eternamente. Amém e amém. Pai, eu oro agora, Senhor, colocando a vida desse irmão e dessa irmã que está entendendo o que o Senhor está querendo ensinar. Desperta esse coração a te buscar de verdade. Desperta esse coração, ó Deus amado, a se entregar, a se render. Ó Paizinho amado, faz com que essa vida veja a glória do Senhor na simplicidade, nos pequenos detalhes, que eles possam perceber o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai, o quanto o Senhor está disposto a nos ajudar a te conhecer mais, e mais, e mais, e mais, Senhor. Oh Deus amado, sê com tua igreja, Pai, que ao voltarmos a nos reunir como comunidade, que não seja só uma reunião religiosa, mas seja um encontro pessoal contigo, que possamos ver tua glória nesse lugar, Senhor Deus. Eu não vejo o dia de voltarmos e ver esse lugar cheio da tua glória, porque o teu povo está aqui, porque o teu povo separado, lavado, santificado, salvo está aqui. Não porque é um culto, mas porque é o Senhor que está aqui. Faça-nos entender e enxergar isso. Desperta os irmãos que estão vivendo na mornidão espiritual, como Laodiceia, que não assumem um compromisso sério contigo, Pai. Desperta esses irmãos a viver na intimidade com o Senhor. Desperta esses irmãos a viver, Senhor Deus, em profundidade com o Senhor, porque o dia vem. O dia vem. E nós, a qualquer momento, num piscar de olhos, teremos um encontro contigo, Pai. Vamos prestar contas e vamos reinar com o Senhor para todo sempre. Por isso, meu Pai, desperta-nos. É a nossa oração. É o nosso louvor a Ti, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem com o Teu reino e graça. Agora e sempre, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente.